Chamo-me Vítor Carlos Laturrete Marques. Este nome Laturrete é de origem francesa. Eu nasci em Canedo, Santa Maria da Feira, mas este apelido, este Laturrete, vem de origem francesa, conforme referi há bocadinho, porque o meu trisavô veio para o Porto explorar, digamos, os transportes na altura na cidade do Porto. E depois um dos seus descendentes estabeleceu-se em Canedo, onde eu sou natural e oriundo precisamente desta família. Nasci mesmo no centro de Canedo, a cerca de 6 km da zona do Rio Douro, do lugar do Porto Carvoeiro. Em termos de percurso profissional, estudei, digamos, em Santa Maria da Feira, fiz, digamos, o meu trajeto académico em Santa Maria da Feira e depois mais tarde na cidade do Porto, na Faculdade de Direito da Universidade do Porto. Fui, ou melhor, em 83 ingressei no Ministério da Justiça. Ainda hoje, independentemente de estar a exercer funções de vereador na Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, continuo a ser quadro do Ministério da Justiça e estou em Comissão Extraordinária de Serviço por imposição da lei e do Estatuto do Eleito Local. Em termos políticos, na altura, em 2011, fui eleito Presidente da Junta de Freguesia de Canedo e em 2013 vim para vereador para a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, onde exerço funções neste momento até ao final do mandato e até às próximas eleições do dia 26 de setembro. Se lembra assim de Canedo nos tempos da sua infância ou da sua juventude? Portanto, nessa altura, o associativismo, não havia grande associativismo. Aliás, eu nasci nos anos 60, ainda vivi dos 13 para os 14 anos sob o regime fascista e depois com 25 de Abril, a partir de 1974. Mas o que me lembro, efetivamente, é que Canedo era essencialmente uma zona muito rural, que vivia praticamente da agricultura, mas tinha como referência já na altura o Cais de Carvoeiro, porque o Cais de Carvoeiro era efetivamente o maior entreposto comercial do concelho, já tinha essa relevância no século XIX e também ainda no início do século XX, e que só terminou com a construção da barragem de Lover-Costuma, pois o Cais de Porto Carvoeiro, para quem não conhece, ele está submerso neste momento por força da subida da barragem, do nível das águas da barragem e do Rio Douro. Era um cais de mercadorias que recebia, digamos, o sal que vinha do sul, o carvão que vinha das minas de Pejão, e depois dali do Porto Carvoeiro saíam os barcos rebelos, que eram transportes de pessoas e de vinho do Porto até à cidade de Gaia, Porto, e os rabões, embora rebelos, mas davam-lhe este nome de rabões, os residentes, porque transportavam madeiras, lenha, essencialmente carvão, e também molhos de palha, no qual na altura se construíam ainda colchões. E o carvão, essencialmente, era, digamos, o maior transporte, essencialmente este tipo de transporte, porque era para abastecer e aquecer também as centrais termoelétricas e também para aquecer as residências e o comércio na cidade de Porto e de Gaia. Nessa altura já se percepcionava que, de facto, o porto de Porto Carvoeiro era bastante importante para a dinamização económica ali da zona. Sim, não só local, porque lembro-me que efetivamente havia na zona muitos pescadores que pescavam essencialmente na altura, era a lampreia, o sábal, o barbo, o muge, e lembro-me de ser miúdo e, por exemplo, o sábal, que hoje é escasso e que é bastante caro, naquela altura era vendido a um preço muito barato e ninguém o queria, era gigos e gigos de sábal, que na altura não era dado, digamos, o valor que hoje se dá, digamos, a esse tipo de peixe. Mas ali era importante porque ali era efetivamente um entreposto comercial. Não se tem noção, mas Carvoeiro era o maior porto desde a nascente do Rio Douro até à foz do Rio Douro. E por ali passavam todas as mercadorias, não só
aquelas que vinham do sul para ser depois distribuídas quer para a cidade do Porto, quer também para o interior, para Trás-os-Montes. E essencialmente também, mais tarde é que começaram a haver autocarros, neste caso caminhonetas de passageiros, mas naquela altura o transporte utilizado para a cidade do Porto e para Vila Nova de Gaia era através do barco. Portanto, o Porto, não só ali para aquela zona local, Porto Carvoeiro, Canedo, era então... Tinha grande relevância não só em Canedo, mas no concelho, no distrito e eu diria também até no país. Aliás, não é por acaso que a Estrada Nacional 223 começa precisamente no lugar de Carvoeiro e termina em Ovar, e não ao contrário, porque o ponto de referência era precisamente ali o quilómetro zero da Estrada Nacional 223, junto ao Porto de Carvoeiro, que na altura, e antes de ser uma estrada nacional, era um caminho, digamos, de terra, onde iam os carros de bois, inicialmente carregar e levar as mercadorias e trazer as mercadorias, mas também areia para a construção civil, e mais tarde então começaram a ser os caminhões de carga a fazer e a substituir-se, e daí, digamos, a abertura dessa estrada nacional. Quais é que eram as principais atividades económicas ligadas ali ao Porto? Sim, pesca, o transporte de carvão, era também a extração de areia para a construção civil, e também todas as mercadorias para abastecer, digamos, o interior do país, nomeadamente a zona de Trás-os-Montes e Alto Douro, era precisamente através do Porto de Carvoeiro e dos barcos rebelos. O carvão vinha de onde? Era das minas do Pejão, certo? Sim, das minas de Pejão. As minas de Pejão tinham por cima do rio, digamos, não era um carril, porque eram suspensas, nos carrinhos, e vinham precisamente até Carvoeiro, até à central termoelétrica que fica antes da barragem de Lever Costuma, e depois era depositado ali e transportado para a cidade de Porto e para a cidade de Vila Nova de Gaia, e também para o interior. Quais é que eram os tipos de embarcações e técnicas pescatórias que se usava naquela altura? Era, digamos, uma pesca, digamos, artesanal, e à rede também, que já era feita. O leito do rio não tinha a mesma dimensão que tem hoje, por força, digamos, da subida do nível das águas do Rio Douro, mas era um meio de subsistência da maioria da população daquela zona, porque não só era para consumo próprio, como também para venderem pelo concelho todo e nos concelhos e freguesias vizinhas. Quais é que eram a relação dessa economia com o Estado? O Estado concedia alvarás de comércio ou de venda de produtos ou não? Ora bem, sinceramente, em relação a isso não lhe consigo adiantar, porque era jovem, era miúdo, mas lembro-me perfeitamente de haver um grande movimento, e havia depois ali na zona alguns, não digamos restaurantes, eram casas de pasto com mercearia, que não só faziam o comércio da venda do peixe, como também depois o preparavam para o consumo de quem se deslocava lá àquela zona para, digamos, deliciar estas especialidades que eram precisamente, e ainda hoje são, a lampreia e o sábado. Como é que o Sr. Vereador Vítor vê a evolução temporal, não só de Porto Carvoeiro, mas também de Canedo, principalmente depois da construção da barragem da EDP? Portanto, em termos de pesca, muda completamente aquilo que até aqui acontecia. Porquê? Porque quer o sábado, quer a lampreia deixaram de poder subir e desovar até à zona de Carvoeiro, e até ainda mais acima, até à barragem do Carapatelo, que entretanto já existia, por força do aumento do nível das águas e da obstrução, que é uma barreira arquitetónica para os peixes, que é a barragem de Lever Costuma. Claro que esta Carvoeiro sofreu grandemente, e as populações de Carvoeiro, que tinham a expectativa de eventualmente poder ser feito um porto de atracagem depois para barcos e etc., já há muito tempo que tem este anseio, e é um anseio que não nos foi dado nessa altura, e que agora a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira está, digamos, a tentar colmatar. Em termos de comércio local, houve efetivamente a saída de muitas pessoas, porque deixou de haver a possibilidade de sustentarem a eles e à própria família, e saíram dali, muitos emigraram e outros partiram para outras paragens, porque deixou de ser
um recurso natural a que tinham acesso de uma forma preferencial. Ou seja, então a construção da barragem contribuiu para o despovoamento daquela região? Sim, sem dúvida, principalmente do lugar de Carvoeiro. Claro que trouxe outro tipo também de atributos, porque a paisagem ganhou algo com isso, porque o rio hoje tem uma dimensão bastante grande, coisa que não tinha na altura. Se bem que, para além de ter este recurso natural que as pessoas recorriam preferencialmente para poderem sobreviver, era também uma zona na altura que era muito visitada por toda a gente, porque nem sempre todas as pessoas tinham a possibilidade de se deslocarem para as praias, mais para próximo do mar, e então havia ali praias fluviais muito bonitas e que eram utilizadas. E que havia inclusivamente uma senhora que era a barqueira lá do local, que era a Dona Aurora, que lhe chamavam carinhosamente a Tia Aurora, que fazia essa travessia das pessoas para a margem direita do rio, que já é, digamos, o concelho de Gondomar, onde tinha praias fluviais muito bonitas. Desapareceram completamente, quer as na margem esquerda, que existiam junto a Carvoeiro, quer logo a seguir a Mosteiro, antes de chegar a Carvoeiro, quer do outro lado, digamos, da margem, e deixaram de existir precisamente devido à subida do nível da água. Nós não temos noção, mas eu tenho andado a tentar procurar e fazer algumas pesquisas no sentido de encontrar fotografias da altura. Aquilo, se conhecerem, digamos, o cais de atracagem na régua, era semelhante, mas 3 ou 4 vezes maior e com, digamos, 3 diferentes níveis até chegar, digamos, ao leito do rio. E também a Dona Aurora, que fazia as travessias de um lado para o outro. Essas travessias, então, também acabaram todas com a subida do rio? Ou mantiveram-se? Mantiveram-se, mas não se justificam agora. Aliás, eu suponho que uma das últimas pessoas que fazia essa travessia era precisamente, nós chamávamos a barqueira Tia Aurora, e era o Sr. Ismael, que eram 2 figuras conhecidas, entre outras, e passo, digamos, a destacar também o Sr. Patrício e a Dona Rosa, que eram pais do Dr. Belmiro Patrício e do Sr. Gil Patrício, que tinham uma mercearia e que, entretanto, também se dedicavam ao transporte em caminhonetas de carga, e que mais tarde se instalaram, digamos, no Porto com uma agência de viagens e turismo que ainda hoje existe na Avenida Rodrigues de Freitas, no Porto. Havia ainda também outra figura muito conhecida, que era o Sr. Alfredo, que está retratado num dos murais ainda existentes lá em Carvoeiro, a Dona Aninhas, que era dona de uma das casas mais bonitas de Carvoeiro e que era a detentora das chaves da Capela de São Lourenço, também sítio em Carvoeiro, e que tinha alguma familiaridade com os antigos donos da serração de madeiras, que existia também aí, e eram detentores de uma fábrica de sabão. E ainda também o professor Sousa Alves e umas irmãs, a Dona Maria e a Dona Adelaide. Uma delas faleceu recentemente, a Dona Adelaide, e a Dona Maria ainda está no lar lá em Canedo. Portanto, isto eram figuras dessa altura, que na altura deduzo eu que teriam entre os 30 e os 40 anos, que me lembro quando era miúdo, porque eu frequentava muito esse local, Carvoeiro. Ainda hoje, quando há a festa na aldeia, eu dou sempre o meu mergulho, e foi aí, nesse rio, no Rio Douro, que eu aprendi a nadar quando era miúdo. Se bem que na altura era bem perigoso, porque embora fosse, digamos, a travessia mais curta, o caudal e as águas circulavam com uma maior velocidade e não estavam tão estagnadas agora como foi a partir do aumento do nível das águas a partir da construção da barragem. Vítor, fazia referência à fábrica de sabão de Porto Carvoeiro. O Sr. Vereador Vítor tem alguma memória dessa fábrica, e não só dessa fábrica, mas também da fábrica de serração que ficava em da fábrica de sabão, sinceramente, não tenho, mas da fábrica de serração de madeiras tenho, e lembro-me perfeitamente que nessa altura a maioria da madeira que vinha para ser tratada na serração de madeiras muitas vezes vinha na própria água, no leito do rio, e era apanhada depois para ser devidamente tratada na serração de madeiras.
e que na altura empregava também muita gente. É um outro polo de emprego que depois também deixou de existir com a subida do nível das águas do rio, se bem que já anteriormente essa subida já estava desativada. Quantos trabalhadores? Sabe-nos dizer? Não consigo dizer, mas largas dezenas de trabalhadores, sem dúvida, largas dezenas de trabalhadores. E qual era a importância económica ali dessa fábrica ali para a zona? Era muito importante e isso fez com que efetivamente na altura muita gente, não só os nativos de Carvoeiro, mas muita gente se fixasse nessa zona precisamente por terem mão de obra disponível para poderem ser o sustento da família. Mais ou menos em que ano é que a fábrica fechou, sabe-nos dizer? Entre os anos 60 e 70, por aí, mais ou menos. E abriu mais ou menos... Não lhe consigo dizer, mas muito bem antes, talvez anos 20, anos 30, possivelmente por aí. Como é que o Sr. Vereador Vítor vê a vida associativa aí de Canedo? Bem, no passado, a vida associativa limitava-se a ter uma ou duas associações, até porque o regime fascista, como não sabe, porque é jovem, mas não era permissivo em relação, digamos, a isso. E as que existiam normalmente eram conotadas, digamos, com o regime e muitas vezes também ligadas à Igreja, nomeadamente a Cruzada, etc, etc, etc. A Mocidade Portuguesa. Agora, vejo com grande pujança, digamos, o movimento associativo em Canedo, que depois aumentou com a agregação de freguesias da União de Canedo, Vale e Vila Maior. Eu suponho que já na altura tinham 10 ou 11 associações, neste momento serão 16, 17 associações que existem na freguesia. Tem muita importância, não só, digamos, no aspecto cultural, recreativo, desportivo, porque dão a possibilidade de os miúdos terem igualdade de oportunidades para poderem praticar desporto. Aliás, enquanto Presidente da Junta, negociei um protocolo com a Suldur no sentido de se fazer como contrapartida do aterro sanitário um investimento na ordem dos 5 milhões de euros, que hoje deve rondar os 8 milhões de euros, e dentre os quais uma da situação era 2 campos relevados na freguesia de Canedo, que depois, com mais 100 mil euros que a Câmara juntou a esses 500 mil, se conseguiram fazer 3 campos relevados, ou melhor, 4 campos relevados, 2 em Canedo, de relva sintética, e um na União de Freguesia, um no Vale e outro em Vila Maior. Portanto, agora a União de Freguesia está dotada de 4 campos desportivos com relva sintética. Relativamente depois aos grupos que sempre existiram também, os ranchos folclóricos, já antes do 25 de Abril, depois do 25 de Abril, é a etnografia, que é a recolha efetivamente dos usos e dos costumes da aldeia, neste caso ligados não só também à pesca, ligados também à agricultura, porque tem o rancho das lavradeiras de Rebordelo, e também ligados, digamos, àquilo que eram o cultivo de cereais, que eram muito rico precisamente na zona do Inha, e que era constituído por um conjunto grande de moinhos onde era tratado o milho e os cereais para digamos, o comércio e para a venda das pessoas que aí residiam e o tratavam. E descobrimos um jornal que se publicou na altura de 74 até 79, 80, por aí. A voz de Canedo. Lembro-me ainda algumas das pessoas que escreviam ainda estão vivas para testemunhar isso. Eu destacava, digamos, o nome que é o Sr. Pinto, que era bancário, que é na altura da minha juventude, embora haja, digamos, alguns anos de diferença, porque ele é bem mais velho do que eu, é mais ou menos da idade da minha irmã mais velha, talvez um bocadinho mais, ainda com mais anos do que ela, mas estava ligado à Voz de Canedo a um grupo recreativo e cultural que existia, em que faziam peças de teatro e uma série, digamos, de eventos culturais, e também escreviam para essa Voz de Canedo, que retratava mais ou menos aquilo que era o desporto que se praticava, que tinha uma equipa de futebol, embora não federada, amadora, e também tudo o que se passava na freguesia em termos políticos e sociais. Então, e qual é que era a importância desse jornal?
A tiragem era boa? Ou... Era significativa. Aliás, existia já na altura o Correio da Feira, mas era um órgão de comunicação social mais concelhio, e esse era mais local, era a Voz de Canedo, e era muito relevante porque efetivamente notava-se, e eu era miúdo e via, que era distribuído na altura por 2 cafés existentes ao lado do Largo da Igreja, e que eram, digamos, comprados pela maioria da população que gostava de estar por dentro das notícias daquilo que se passava na freguesia de Canedo. Porque a freguesia de Canedo é, efetivamente, muito grande. Aliás, para ter noção, existiam 31 freguesias em Santa Maria da Feira, agora com a reorganização administrativa existem 21, e a União de Freguesias de Canedo e Vale e Vila Maior ocupa um território de cerca de 44 km², portanto bem maior que o concelho, neste caso que é a cidade de Porto. Uma junção de imensas opiniões ali dos habitantes da zona sobre a própria terra, porque há sobre essa explosão sem dúvida, sobre a própria terra, na altura depois também um bocadinho politizado, porque era a altura da implementação entre 74 e 76 dos partidos políticos, e pronto, serviu essencialmente para destacar o desporto, a cultura e alguns aspectos sociais que se passavam na freguesia de Canedo, e ao qual não só as pessoas que residiam em Canedo, mas também das freguesias vizinhas, nomeadamente Vila Maior, Gião, Val, Lobão, que também liam este jornal. Começou a haver algumas influências políticas fruto da implementação e do desenvolvimento daquilo que eram os partidos políticos entre 74 e 76. Não só do ponto de vista económico, mas também do ponto de vista cultural e associativo. Como é que descreve Canedo desse ponto de vista atualmente? Ora bem, evoluiu muito quem conheceu Canedo, e eu lembro-me inclusive de ser miúdo e estudava na Vila da Feira de então, agora Santa Maria da Feira, e na altura a maior parte das pessoas que viviam em Canedo, porque era uma terra muito rural e que vivia essencialmente de agricultura, havia, digamos, uma diferença muito grande entre, digamos, a zona urbana do concelho e de algumas freguesias, nomeadamente das mais desenvolvidas, que eram Lourosa, era Fiens, Santa Maria de Lamas, com Canedo, que era essencialmente rural e que se dedicavam à agricultura. Aquilo que eu notei, digamos, nestes últimos tempos, tem havido um grande desenvolvimento, quer no movimento associativo, quer em termos sociais e culturais, mas também em termos económicos. Canedo deixou de ser uma zona praticamente rural de agricultura para se transformar numa zona de serviços e com um comércio muito ativo. Para quem não conhece Canedo, se chegar, digamos, à entrada do lugar de Fagilde até à zona central do Mirante, existem mais de 300 comércios e lojas completamente diferentes. Hoje é uma vila que tem tudo aquilo que será necessário, digamos, para viver, desde as superfícies comerciais a serviços médicos, a serviços veterinários, tem posto da GNR e tem já desde antes do 25 de Abril, era eu miúdo quando foi inaugurado o posto da GNR em Canedo, que é um dos 4 que pertence ao destacamento territorial de Santa Maria da Feira, e portanto Canedo não só está em grande crescimento, como auguro que a curto prazo, e passando, digamos, esta crise pandémica e esta crise económica, possa efetivamente ser um dormitório não só de Gaia, como do Porto, como de uma série de concelhos, porque em termos de vias de acesso a esses locais, nós estamos muito bem servidos. Nós temos facilmente acesso à A1, à A32, à A29 e à A41, a 4 autoestradas na zona de Canedo, e em 10, 11 minutos estamos em Espinho, em Gaia, em São João da Madeira, em Oliveira das Meias, no Porto, e em 20 minutos estamos em Penafiel, em 25 minutos estamos em Amarante. Portanto, é efetivamente uma centralidade
e conto que a curto prazo será efetivamente um grande polo de desenvolvimento, quer em termos de negócios, também tem uma zona industrial bem próxima do acesso à A32, como também em termos de polo habitacional. Sendo que a pandemia tem, passa a expressão, congestionado a vida associativa de Canedo, e a que níveis é que sente isso, mais ou menos? Ora bem, tem porque as associações deixaram de poder fazer aquilo que lhes dava, digamos, em termos económicos, algum provento. Ou seja, deixaram as festas e romarias deixaram de existir. Essencialmente era das festas e das romarias que a maior parte dos grupos de arranjos folclóricos e etnográficos viviam. O problema também de não se poderem reunir nas sedes, embora agora já o possam fazer desde que cumpridas as regras de segurança e os planos de contingência que estão definidos para cada uma das associações, mas durante muito tempo não conseguiram reunir-se e estes sítios não só eram locais onde as pessoas se juntavam para conversar, para conviver, como também acabava por ser um provento indireto de rendimento para essas associações. Porque há bocadinho, quando introduzimos o Porto de Carvoeiro e da importância que efetivamente tinha o Cais de Carvoeiro, conforme lhe referi, como o maior entreposto comercial do concelho, seja no século XIX, também no início do século XX, nós temos em carteira precisamente a reabilitação do Porto de Carvoeiro, que é uma aspiração com mais de 20 anos, da população ribeirinha lá de Carvoeiro. Nós já fizemos algumas negociações com privados para a cedência e aquisição de terrenos para a concretização dessa obra, que permitirá a acostagem de embarcações turísticas, tal como acontece, por exemplo, na cidade de Porto e em Gaia, e comerciais também nas margens esquerda do Rio Douro. Este projeto de execução, que é de uma parceria entre a Câmara Municipal e será da responsabilidade da Administração do Porto de Douro e Leixões e Viana do Castelo, prevê uma construção de um cais fixo com cerca de 70 metros de comprimento, que vai possibilitar a ancoragem privada e comercial na margem esquerda, conforme já referi, e a criação também de um cais flutuante, que já existe provisório, mas que o próximo terá cerca de 72 metros, que receberá dezenas de embarcações de recreio e de pesca. E esta reabilitação do Porto de Carvoeiro, em Carvoeiro, que, como sabemos, e vocês também sabem, que é uma aldeia de Portugal, classificada pela ATA, pela Associação de Turismo da Aldeia, e que onde tem sido efetuada nestes últimos tempos, em parceria com a Câmara Municipal e a ADRITEM e também a ATA, o A Festa na Aldeia. E este equipamento é efetivamente uma aspiração com mais de 30 ou 40 anos por parte não só da freguesia, mas também da gente de Carvoeiro. E além desta obra de requalificação do cais, há também a intenção de se efetuar depois a regeneração urbana daquele núcleo habitacional, que está mais desertificado agora, mas que certamente será mais uma mais-valia para o incremento e chamar, digamos, algum turismo, quer para esta zona, quer para a região.